Ora, boas malta, bem-vindos aqui ao primeiro episódio aqui desta nova temporada aqui do podcast. Vamos falar de NBA, é onde se fala apaixonadamente de NBA. Episódio de regresso, lá está, após esta longa paragem de férias de NBA, estamos aqui de regresso aqui para falar de NBA e também um episódio de início de parceria ou colaboração que temos com a Bola TV, ou seja, para a malta que não está a ver pela primeira vez pela Bola TV, sejam bem-vindos e espero que vocês gostem daqui que não vamos falar aqui no podcast. Vamos falar NBA, aqui um podcast que vamos falar semanalmente, ou seja, vai estar sempre todas as semanas, vamos estar cá para falar dos temas quentes, análise da semana, do que aconteceu, notícias, isso. Vamos falar disso tudo, abordar dessas coisas todas. Que envolve, claro, o mundo da NBA, a maior liga de basquetebol do mundo. Connosco, aqui no painel, tem aqui, em primeiro lugar, aqui o Bruno Tomás, que foi o meu parceiro da época passada, esteve a fazer e a gravar comigo aqui os episódios aqui do Vamos Falar de NBA, e agora regressou também, juntamente comigo, para gravar mais uma época aqui deste podcast e também a comentar esta próxima época da NBA. E, por fim, o terceiro elemento aqui do nosso episódio, que não nos vai desiludir com a sua estreia, claramente, que é o Rafael Rondão, que é uma pessoa que conheci, lá está, já conheço há algum tempo aí na comunidade da NBA e vai-nos fazer companhia para gravar este episódio, então, de regresso aqui do nosso podcast, lá está, porque, entretanto, a espera já está a acabar, malta, já falta só 2 semanas. E por isso, o tema de hoje, como ainda estamos ali, ainda na espera, o tema vai ser muito desta questão de curiosidade, questões, dúvidas entre equipas, mas mais na questão de curiosidade e o nosso próprio interesse em ver algumas equipas nesta próxima época, ou como se vão comportar nesta próxima época, ou se vão superar ou estar nas expectativas que nós estamos aqui a perspectivar, vamos dizer assim. Por isso, fizemos o exercício de escolher uma equipa de cada conferência, do lado oeste e do lado este, escolher essa equipa que temos, lá está, maior interesse em acompanhar esta próxima época dessa equipa, seja por questão de houve mudanças, lá está, a nível de plantel, ou seja de aumentou ali o nosso hype, digamos assim, na equipa, por isso vamos abordar sobre isso. E sem mais demoras, vamos então avançar para o lado este e passo a bola a ti, Rafael. Qual é a tua equipa que tens mais interesse, digamos assim, para acompanhar nesta próxima época da NBA? Ora, olá a todos, então. Antes de mais agradecer o convite para estar aqui presente e dizer que não foi fácil escolher uma equipa de este. Este está um bocadinho uma confusão ali, que é bom para o espetáculo, mas eu acabei por escolher uma equipa que foi ao final de conferência, que uh, perdeu decididamente com os Boston Celtics, escolhi os Indiana Pacers, porque neste momento, para mim, e para muitos, são uma incógnita do que esperar pouco para eles nesta próxima época. Eles que nós vimos à volta, muitas as equipas topo este, todas elas tentaram melhorar, os Sixers, os Knicks, todos os outros tentaram ali melhorar. Os Bucks esperam não ter lesões também para chegarem ao patamar dos Celtics, que o ano passado foram imparáveis. Com todas as lesões que se falaram o ano passado, os Pacers conseguiram chegar bem longe, há muito tempo não se via, e chegaram aos finais de conferência e chegaram bem para a dor de muitos fãs. E pronto, todas as equipas melhoraram à sua volta, mas os Pacers conseguiram manter este core e fizeram tudo para manter este core jovem. Tanto que a única adição que eles têm é o James Wiseman, que continua a ser uma incógnita de sempre. Portanto, é um bocadinho ver primeiro como é que corre uma época inteira de Pacers com a parceria do Pascal Siakam e do Haliburton, ver como é que isso corre. Correu bem o ano passado aquela troca, que o Siakam entrou muito bem naquela equipa dos Pacers, e ver como é que é uma época inteira, ver que, outra vez, sem lesões, com o Mathurin na equipa, como é que corre aquela dinâmica defensiva também e ofensiva, porque os Pacers também tiveram, pronto, a lesão deles, como todas as equipas do ano passado,
Portanto, é um bocado ver onde é que se encaixam este ano, porque faz-me lembrar um bocadinho aquela run que os Atlanta Hawks tiveram há uns anos, que perderam também no final de conferência ali, mas perderam ali mesmo mais taco a taco. E depois disso desapareceram um bocado do sistema, tentaram manter, fizeram ali várias trocas também a tentar manter-se no nível acima, algo que nunca conseguiram. E os Pacers é uma incógnita para mim neste momento, se conseguem manter o hype e conseguem ser um contender, porque finais de conferência aspira a isso, claro, ou se voltam um bocadinho à terra com os regressos de Sixers e de Bucks principalmente, se os Knicks também se mantêm. Portanto, é a minha incógnita para esta época, para uma zona de playoffs escaldante novamente nesta época. Ok, sim, eu percebo. Ou seja, é tentar manter ali aonde acabaram no ano passado, embora concordo contigo que vai ser difícil derivado à Conferência Este, que, como disseste bem, concordo, subiu de nível e por isso vamos ver, lá está, e eu gostei desse ponto, dessa equipa que falaste. Passa a bola para ti agora, Bruno. Qual é a tua equipa do Oeste que também está-te a despertar mais curiosidade para ver esta próxima época? Eu trago uma equipa que é muito querida de muita gente em Portugal. Eu gosto como o Rafael esteja a concordar seriamente, mas os New York Knicks, não é? Eu acho que a pergunta que se faz ou que se tem para estes Knicks nesta pré-época é Nova York é uma cidade que foi muito feliz com o Cats durante muitos anos na Broadway. Será que a entrada para a NBA vai ter algum sucesso ou não? É parecido, não é? Muitas das vezes não percebo o que é que o Cat está lá a fazer. Muitas das vezes faz ali uns bailaricos que são meio estranhos, mas é um jogador com muita preponderância e com as lesões do Mitchell Robinson e a saída principalmente do Isaiah Hartenstein, que eu acho que é uma perda assim gigante para estes Knicks. Ainda não percebemos o quão impacto terá a saída do Hartenstein nos Knicks e o reforço que vai ser para os OKC por inerência. Estou muito curioso. Também estou muito curioso para ver como é que os Knicks vão se safar sem o Donte DiVincenzo. Acho que o Donte era daqueles role players perfeitos, o Donte DiVincenzo, e teve playoffs absolutamente brutais. Teve jogos de playoffs absolutamente brutais. Não podemos esquecer que os Knicks perderam os playoffs de uma forma assim meio estranha, com os Pacers, com um jogo absolutamente histórico. onde tudo podia correr bem aos Pacers, correu. Basicamente foi isso. Acho que foi histórico porque os Pacers, desculpa interromper, foi histórico porque os Pacers nesse jogo tiveram a melhor porcentagem de eficácia de sempre da história de playoffs. Eles não vão lançar para o oceano, basicamente. Acertavam tudo. Eu sei. Tenho a impressão que eles atiravam para a própria tabela e entravam do outro lado. Estava dessa perspectiva. Não sei se num sexto não foi assim. Não sei se um sexto não foi assim. É capaz. Eu estava a ver com um grande amigo meu que é dos Knicks e ele estava a ficar irritado porque ele estava a entrar tudo. A saída do Donte e o desmembramento dos Villanova Boys vai ser interessante perceber. Gostei muito da edição do Michael Bridges. O Michael Bridges foi uma peça extremamente importante. Manteve-se no estado, manteve-se quase na cidade, mudou ali a equipa. Foi uma troca perto. E acho que há uma pergunta que se faz aos Knicks sempre que entram em jogo, que é as lesões de Tom Thibodeau e a rotação a 5 homens. Porque basicamente o Tom Thibodeau faz uma rotação a 5, se vá na loucura, 6 homens. Eu sei que estou aqui a exagerar, mas o final dos playoffs foram muito complicados. Muito complicados. Obviamente as lesões é sempre algo que não consegues controlar, mas quando tu tens uma rotação tão curta, é algo que em princípio vai acontecer. E basicamente o final dos Knicks foi muito trágico, paradigmático. Sim. Com isto tudo, acho que eles são claramente contenders no West, honestamente. Acho que estão numa tier 2
abaixo dos Celtics e dos Sixers. Acho que os Sixers e os Celtics são ali um bocadinho destacados, e depois tens aqui um Contender 2 em que tens os Knicks. Estou curioso. Gosto de ver os Knicks a jogar. Acho que é o mais importante. Acho que os Knicks agora falta-me o nome do base. Peço imensa desculpa, hoje não está fácil. Jalen Brunson. O Jalen Brunson é... Desculpa, Rafael. Desculpa. Isto é muito tarde a gravação e já não tenho a memória que de outrora. O Jalen Brunson é o contrato da NBA que pareceu caro e é o mais barato que eu encontro. Eu acho que os Knicks neste momento estão a dar graças a Deus. Os Mavericks estão a torcer-se todos para deixarem de sair pela forma como deixaram. Acho que... E para mim, eu, como não gostava muito do Randall, acho que a saída do Randall não vai ter impacto nenhum, honestamente. Eu sei que há muita gente que gosta do Randall, mas eu não gostava assim tanto. E acho que para vocês os playoffs não eram assim tão, aquele não era assim tão importante, o que é verdade é que ele teve muito tempo lesionado. Portanto, estou muito curioso com estes Knicks, honestamente. Sim, eu concordo contigo com a perda do Hartenstein, porque realmente se não fosse essa perda, esta off-season dos Knicks era, se não era o perfeito, era roçar o perfeito, basicamente. Desculpe, mas sem com o Hartenstein não sei se o Karl Anthony Towns entrava em Nova York também. Não sei como é que funcionaria nessa forma. Também há essa mesmo questão. assim, se viesse o Hartenstein e não houvesse a troca de Karl Anthony Towns, eu achava na mesma isso. Estás a ver? Eu achava mesmo isso, porque eu vou pegar no que o Bruno disse, a saída do Donte DiVincenzo, acho que pode perder ali qualquer coisa ali os Knicks. Eu sei que esteja ali Josh Hart, esteja ali muitos extremos, Josh Hart, Michael Bridges, que também veio, e o Gianno Nobi. Mas pronto, aquela questão de Vila Nova Boys, ao que parece também o próprio jogador não estava a gostar de possível diminuição de minutos, mas ok. Mesmo assim, acho que é uma equipa a ter em conta. O Bruno falou que estava na Tier 2. Ok, meto os Celtics à frente, obviamente, por motivos óbvios, a equipa manteve-se toda e pronto. Mas eu os Sixers já não meto, eu meto lá está no mesmo patamar dos Knicks, e a meu ver eu estou à espera, lá está numa época regular dos Knicks muito, muito boa, ou até se calhar, quem sabe, acabar a fase regular em primeiro lugar, sim. Porque há sempre aquela ressaca de campeão e os Celtics, da por cima não podemos esquecer que os Celtics sem Porzingis, atenção, e o All Offer nós sabemos que não vai jogar os jogos todos, e isso também faz com que Nemias, Cornet vão ter muito tempo de jogo, ou até ser titulares, sim, o nosso próprio Nemias Queta ter muito tempo titular, e com isso pode ser que os Celtics ali no início, até o Natal, início do ano, perca ali jogos se calhar não deviam perder por causa disso, não é? E é como digo, é tal ressaca de campeão, ou seja, os jogadores entraram um bocado descontraídos e tal, e só começarem a ligar o chip, vamos dizer assim, em janeiro, digamos. Ou seja, com o virado do ano é que ligam mais o chip e começam, lá está, a carburar, vamos dizer assim. E com isso, lá está, pode custar derrotas que não estávamos à espera. Mas sim, é uma equipa que lá está, não é só do Bruno, eu tenho visto, lá está, pelas redes sociais isso, muita gente com hype nestes Knicks, aliás o Rafael até pode ser sincero que há muito, muito hype para ver como é que realmente, ainda por cima com esta troca de Karl Anthony Towns, há muita curiosidade, a tal curiosidade em saber como é que aquilo vai encaixar, mesmo a questão se o Cat jogar a 4 ou jogar a 5, ou seja, a posição de posto ou do extremo posto, ou jogar no inglês, center or power forward. Eu acho que claramente, e pegando no que o Bruno disse, ninguém vai lançar este ano nos Knicks tão bem como o DiVincenzo lançou o ano passado. Ele bateu o recorde de triplos dos Knicks. Ele lançou mesmo a um nível elite. Tanto depois das trocas todas, ele teve que assumir a posição de starter. Ele foi fantástico. Mas pronto, é hype, sim. Mas eu não sei se concordo que se eles ficam em primeiro na conferência ou se ficam tão perto, porque acho que apesar de tudo, a adição do Bridges e do Karl Anthony Towns e o Anunoby voltando de lesão, acho que para aquilo carburar, principalmente na parte defensiva, de como a equipa vai defender bem, porque aquilo é só grandes defensores, mas tem que defender em equipa, acho que pode demorar ali um bocadinho a entrar nos eixos.
que é o mais difícil. É o Thibodeau, sim, e é treinador defensivo, mas acho que pode ali demorar a montar aquilo tudo, que é para aquilo ficar mesmo as engrenagens entrarem umas nas outras. Acho que pode E, demorar ali um pouco. e sem o Mitchell Robinson, que era a vossa âncora defensiva, não é? Que vai falhar este início É de época. mudar completamente a defesa, porque Exato. não vamos pedir ao Karl Anthony Towns para fazer o trabalho do Mitchell Robinson, porque o Karl Anthony Towns tem que fazer também o trabalho que o Randall fazia em termos ofensivos, a chamar muita gente. Vai fazer mais que o Randall fazia e tem que fazer um bocadinho o que o Mitchell fazia, não é? Mas pronto, vamos ver. Exato, Ai, exato. E há aquele trabalho, lá está, de tentar esconder defensivamente Jalen Brunson e o Karl Anthony Towns. Epá, se tiver numa sequência de trocas em que depois o pick and roll será entre o Brunson e o Karl Anthony Towns a sofrer, vai ser complicado, muito complicado. Muitas equipas vão apostar nisso, não é? Em trocas para ter os dois em bloqueio direto, lá está, para o pick and roll, pick and pop, para esse tipo de é isso. jogadas, não é? Porque já sabem que Mas é por ali outro, a via mais fácil para atacar os Knicks no lado defensivo. Diz-me. mas por outro lado, ganharam o maior big man lançador da história da NBA. Epá, não consigo dizer isto sem me rir, é certo. Mas imagina, o Cat. Eu gostei muito do Cat neste último ano com o Rudy Gobert. Sim. Eu acho que o Cat a jogar sozinho assim é complicado, mas não podemos esquecer que o Cat defendeu o Nikola Jokic nos playoffs e correu bastante bem. É daquelas situações que nunca diria na minha vida se alguém dissesse que o Nikola Jokic ia ser defendido e bem pelo Karl Anthony Towns nos playoffs, eu ia atrás dessa pessoa porque mentir é feio, mas aconteceu. Ou seja, eu acho que se o Mitchell Robinson voltar bem, jogares com os dois bigs pode ser muito interessante para as contas dos Knicks. Eu acho é que depois não tens banco para. Ou seja, o problema será os minutos sozinhos do Karl Anthony Towns assim. Mas são muito preocupantes. Sim, sim. E não Não me esquecer parece que que o Mitchell Robinson chegue aos playoffs depois enquanto jogador dos Knicks. Acho que a grande questão é essa. Pois. e há uma questão que é que falaste bem que o Karl Anthony Towns portou-se bem contra o Jokic, mas porque tinha um Rudy Gobert atrás. Ou seja, tinha as costas largas, como se diz, não é? Ou seja, no papel, o Anthony Towns, desse papel defensivo, tem que jogar a 4. Não pode ser aquele pilar defensivo ali debaixo do cesto. Para isso tem que estar lá o Mitchell. O Mitchell lá como âncora defensiva. Mas pronto, vamos ver e vamos esperar. Lá está, para ver como é que este Knicks, lá está o tal, como o Rafael diz, como é que o Tibbs vai trabalhar, principalmente na questão defensiva, que vai ser um belo challenge, né? Um belo desafio para ele, e depois até o próprio regresso do Mitchell Robinson. Agora, passando para a minha escolha de equipa, que tem mais curiosidade, é o Cleveland Cavaliers. Que se a malta for a pegar a nível de plantel, a equipa é a mesma, é verdade. Renovaram basicamente com os titulares todos, foi com o Donovan Mitchell, que podia entrar num último ano de contrato e já estava-se a criar uma certa novela, não é? Ele e até o próprio Darius Garland, não é? Que até vinha a narrativa de um sai, outro fica, não é? Ou até sair os dois, até podia haver essa questão de ser os dois, porque o Darius Garland não estava, pronto, não estava ali um bom ambiente entre ele e o seu parceiro de backcourt, Donovan Mitchell. Mas acabaram por renovar com o Donovan Mitchell, acabaram por renovar também com o Jarrett Allen, que era um nome também algo falado para o mercado de trocas, e ele, até o Jarrett Allen tinha 2 anos de contrato e acabou por renovar por mais 3 anos, ou seja, tem mais 5 anos de contrato com a equipa, e renovaram com o Evan Mobley, na tal, como os americanos dizem, Max Rookie Extension, em que vai receber 25% do cap. Ou seja, isto foi o front office a dar um grande voto de confiança a este plantel. Que mudança houve? E é isso que está-me a despertar maior interesse de todos. É claramente a mudança de treinador. JB Bickerstaff, que já no ano passado, nos playoffs, não este, em 2023, pronto, acabou da maneira que foi. Perderam contra os Knicks na primeira ronda, em que foi um dissabor.
para muitos adeptos dos Cleveland Cavaliers, e esta época também, apesar de ter passado a primeira ronda, que foi contra os Orlando Magic, mas foi uma passagem a jogo 7, ou seja, suado, e mesmo assim, por exemplo, se o jogo acabasse no intervalo do jogo 7, os Magic passavam. E depois toda a situação antes que aconteceu no último jogo da época regular, em que eles perderam de propósito para apanhar os Magic na primeira ronda. Mas pronto. Depois passaram essa primeira ronda, apanharam os Celtics e foram, pronto, levaram ali a vassourinha de gentleman. Mas com a minha curiosidade é o nosso treinador, porque lá está, JB Bickerstaff, depois disso já estava a saber que não ia resistir e ia acabar por sair. E veio o Kenny Atkinson, que é um treinador que gostava que ele regressasse na NBA, já mais cedo até, porque acho que é um treinador que gostei do trabalho dele dos Brooklyn Nets, e aliás eu até vou perder um bocado de tempo para falar no contexto dos Brooklyn Nets quando ele foi treinar, porque era aqueles Brooklyn Nets a reparar daquela troca, vocês lembram-se, Kevin Garnett, Paul Pierce, em que eles deram aquelas picks todas aos Celtics, em que os Celtics foram buscar o Jason Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart, essa malta toda dos Celtics. Ou seja, Já ouvi falar. e os Nets estavam a reparar nisso, lá está uma fase negra, em que eles não tinham as suas próprias equipa, as suas próprias picks para, lá está, ir ao draft e buscar talento. E basicamente era a tal equipa de aluguer de maus contratos, ou seja, buscar jogadores, os piores contratos dos Raptors, dos Blazers, e não sei o quê, que era para amealhar picks para conseguir draftar alguma coisa, e lá está, e houve anos maus de tal tanking for nothing, ou seja, estavam a perder para nada, não é? E a dar picks, basicamente, boas posições aos Celtics. Mas com o Kenny Atkinson conseguiu, em alguns desses negócios, foram buscar o D'Angelo Russell, foram draftando Jarrett Allen, foram buscar um ou outro jogador e conseguiu construir uma equipa muito interessante, que era aqueles Brooklyn Nets, lá está, do D'Angelo Russell que foi All-Star, Spencer Dinwiddie, Caris LeVert, Jarrett Allen. Era engraçado que até foram aos playoffs da Conferência Este. Claro, não havia grandes ambições, não era uma equipa que tinha muita expectativa, foram lá fazer uma visita e até perderam contra os Sixers, salvo eu. Mas pronto, estavam a ser uma equipa jovem, que até é um basquetebol bastante atrativo, a nível ofensivo, não é? Muito ali guiado pelo D'Angelo Russell, se calhar continua a ser a melhor fase da carreira do D'Angelo Russell, foi essa. E depois tivemos o tal aposta da equipa, não foi a dar um salto, foi dar 2 saltos, ou até 3, que foi buscar o Kyrie e o Kevin Durant. O que aconteceu é que, ao buscar essas 2 estrelas, a coisa não correu bem para o treinador. Este treinador que eu estava à espera realmente de, ok, ele já fez o trabalho de elevar esta equipa jovem para chegar a nível algo superior, e acabou por conseguir aos playoffs, mas eu gostava de ver depois realmente um teste mais a sério, com mais expectativas mais altas. Só que não aconteceu isso, porquê? Porque com essa vinda do Kyrie e do Kevin Durant, houve ali jogo de bastidores e tal, o Kevin Durant não estava a gostar, ou o Kyrie não gostava, os dois não gostavam, e acabou por o treinador ser despedido, isso foi na altura da pandemia, e foi buscar o Steve Nash, que basicamente foi o Kevin Durant a recrutar dos Warriors, pronto. E depois o Steve Nash a coisa não resultou bem, acabou por ser despedido, e o resto da história, pronto. James Harden, troca, pronto, e não sei o quê, depois ele queria sair, pronto. E Kyrie, vacinas, isso tudo, já sabemos dessa história. mas ou seja, faltou aquele capítulo de ver realmente se o Kenny Atkinson conseguia pegar nessa equipa, não é? Numa equipa, num contexto de ser mais a sério nos playoffs. Ou seja, realmente. E agora eu quero ver que agora está nos Cavs nesse ponto. Ou seja, os Cavs já não é uma equipa de desenvolvimento. Isso já foi trabalho do JB Bickerstaff a desenvolver Garland, Evan Mobley, Jarrett Allen, isso. Agora já estão num patamar de exigência de pá, agora é ganhar. Agora eles são obrigados a ganhar primeiro, fazer uma grande época regular, é verdade, tentar ali chegar no lugar de pódio e depois playoffs é pelo menos garantidamente passar uma ronda. Isso acho que está nas expectativas não só da gente de fora, principalmente dos adeptos dos Cavs. É isso. E realmente ver melhorias no lado ofensivo. E acho que até foi aí que gostei da aposta do front office dos Cavs, foi em buscar este treinador do Kenny Atkinson, como eu digo, é um treinador muito conhecido pela vertente ofensiva e viu-se isso nos Nets e também viu-se isso nos Warriors. Porque ele nos Warriors, quando ele até foi campeão,
com a equipa. Ele era o adjunto do lado ofensivo, ou seja, era aquele treinador adjunto que dizia, chegava ao Steve Kerr, olha, vamos ajustar este ataque, sei que mais. Era o coordenador, vamos dizer, técnico do lado ofensivo dos Warriors, que os resultados estavam à vista, que até foram campeões. E agora, quero ver realmente isto, nesta questão dos Cavs, a questão ofensiva, que nós no ano passado vimos que aquilo não estava a funcionar bem, o spacing, não é? O próprio dupla Jarrett Allen e Evan Mobley não estava a resultar bem. Vamos ver agora com o Kenny como é que vai ser, embora eu acho que os dois vão continuar a ser aposta a titular, mas eu acho que o Kenny Atkinson o que é que vai fazer? Vai ser aquela espécie de, ok, meio de primeiro período, sai o Jarrett Allen e entra, vamos imaginar, o Okoro ou o George Niang para a posição número 4 e o Evan Mobley passa-se para 5. O Evan Mobley joga a 5, o resto do primeiro período, o início do segundo período também continua e depois, passando 2 a 3 minutos do segundo período, sai e entra o Jarrett Allen para a posição número 5. E ser assim, ou seja, andar aqui os dois ali a jogar com os minutos ali na posição de 5. Claro que em equipas muito específicas, como por exemplo os Bucks, na posição 4 e 5, tem lá os Giannis, Brook Lopez, Bobby Portis, ou os Timberwolves, que tem o Gobert, o Naz Reid e o Randall, e eu acredito que Mobley e Allen, como dupla em campo, juntos, vão estar mais tempo. Agora, em equipas mais, vamos dizer assim, de baixa estrutura, jogo mais rápido e isso, acho que já não vamos ter tanto tempo com os dois em campo e acho que o coach Kenny Atkinson vai ajustar para isso, sinceramente. E eu estou curioso para ver como é que vai ser. Não é muita época regular, porque eu confio nestes Cavs, na época regular. Já no ano passado, mesmo sem o Evan Mobley e o Garland a ter lesões algo prolongadas, safaram-se muito bem. Aliás, tiveram se calhar a melhor fase da época, lá está, foi com esses dois lesionados, com o Donovan Mitchell e o Jarrett Allen. Aliás, o Jarrett Allen nesse período até se falava-se um bocado que podia ser candidato ao First Team All Defense, mas lá está aqui a minha equipa que tem maior curiosidade no Oeste, tem mais nesse sentido, a nível técnico, tático, de ajustes, de rotações, está aqui os Cavs, que é a equipa que eu tenho, claro que há outras, não é? Mas aqui os Cavs é que eu estou realmente curioso, principalmente na questão do treinador, porque eu gosto do trabalho do Kenny Atkinson, volto a repetir, e acho que ele precisava disto, deste tipo de desafio. Não precisava de ir a uma equipa, desculpem, adeptos Hornets, mas uma equipa como a vossa, que estão mais lá em baixo de desenvolvimento. Eles precisavam de uma equipa realmente que tivesse ambições, digamos assim, mais altas, como os Cavs, que é realmente, não é chegar aos playoffs sem perder, é chegar aos playoffs, passar a primeira ronda e depois na segunda, realmente se caírem de pé, basicamente. Acho que é esse o objetivo da equipa dos Cleveland Cavaliers. Agora, falámos aqui do lado oeste, das nossas equipas do lado oeste, agora vamos passar para o lado oeste. Lado oeste, Bruno, que equipa tu tens para que tens mais... Atenção, não é só tua, é de muita gente mesmo. Muita gente está à espera do regresso, não é? Regresso, entre aspas, de uma certa equipa, não é? Vinda do Oeste, que pode vir com tudo, não é? É os Washington... Não, é os Memphis Grizzlies. Porquê? Porque finalmente vamos ter uma equipa, não é? Não vai ser uma equipa de G-League. Olha. Parece bem. Pois, exato. Parece bem. Porquê? Finalmente não vamos ter uma equipa de G-League com contratos de 15 dias. Vamos perceber se o Ja Morant finalmente tem a cabeça no sítio ou vai concorrer com o Draymond Green para o most impactful player fora de campo. Acho que está na altura do Ja Morant finalmente acordar. Eu estou muito curioso para ver uma coisa que não tivemos a percepção ano passado, que é qual é o impacto da saída do Steven Adams? O Steven Adams saiu, estava lesionado. Quando saiu também a equipa dos Grizzlies estava em tanking puro. E não temos completa noção de, para mim, um dos melhores postos da liga. E fazia um pick and roll brutal com o Ja Morant. Aquilo era incrível, a forma como os dois jogavam, a química entre os dois, os passos que o Steven fazia para o Ja. Não podemos esquecer aquele buzzer beater brutal que eles têm, que acho que ainda hoje todos nós nos lembramos daquele momento. É incrível. Passa a quarterback da NFL, não é? Tipo Patrick Mahomes. Completo.
completo. Estou curioso para ver, porque temos aqui uma candidatura para melhor sexto homem do plantel para o Marcus Smart, que eu acho que o Marcus Smart, vindo do banco, pode ser extremamente interessante, até porque o regresso já vai ser o principal ball handler, mas termos o Marcus Smart a sair do banco a fazer um papel parecido com o que ele fazia no Celtics, vai ser curioso. Semi-parecido, é um papel diferente, vejo isso. mas estão a perceber o que eu Sim. estou a dizer. Sim. A outra questão que eu estou muito curioso é para ver o Triple J. Eu quero ver se o Triple J finalmente acorda e deixa de fazer aquelas faltas, muitas das vezes parvas, e estar sempre na bica para ser expulso por faltas. Que eu acho que era a maior crítica que podíamos fazer ao Triple J nos últimos tempos. O Triple J é um excelente jogador, o Jaren Jackson Jr. é um jogador brutal, é um rim runner incrível, faz blocos, só fica atrás do Victor Wembanyama se calhar, em bloco, mas, pronto, mas atrás do Victor Wembanyama fica qualquer pessoa, e é muito raro aquela que na história da NBA consegue batê-lo. Mas lá está, és um jogador que às vezes põe-se numa posição delicada pela agressividade que vai à bola, e estou curioso para ver se mais um ano o consegue evidenciar aqui alguma evolução. Estou muito curioso para ver o Brandon Clark. Eu gosto muito do Brandon Clark e do Zach Edey. Acho que são dois jogadores muito interessantes e quero ver muita evolução deles. E mais do que isso, quero ver que em que posição os Grizzlies estão efetivamente com um oeste que é, passa a expressão e desculpem a piada, um autêntico faroeste, onde qualquer equipa pode ficar, e como vimos ano passado até a última jornada, em primeiro do grupo, como pode ir para o play-in. Temos ali muitas equipas a lutar, muitas equipas que reforçaram-se, e quero ver, lá está, quero ver efetivamente o que é que vão ser estes Grizzlies neste ano. Sim, porque os Grizzlies, a última vez que foram competitivos, lá está, que foi na época passada, por questões, tal suspensão já Morant, mas especialmente lesões, que eles realmente eles chegaram ao fim e tiveram que usar o total de jogadores que usaram durante a época passada foram 32 jogadores. E sim, estamos a falar de uma equipa de basquetebol em que jogam 5 jogadores em campo, não é uma equipa de futebol. Mas usaram 32 por causa da questão de muitas lesões, até foram buscar, por exemplo, um jogador brasileiro que portou-se bem, Mãozinho Pereira, portou-se muito bem, lá está no contrato assim mais de 10 dias ou 15 dias, qualquer coisa assim, para lá está, tapar buracos. Mas um ponto que eu queria tocar nos Memphis Grizzlies, que sim, é a equipa que muita gente, e também estava na minha lista dos principais para falar, é o Zach Edey, que já falaste, rookie, que foi draftado. Foi uma surpresa, entre aspas, por ter uma posição muito alta, mas, claro, os Memphis Grizzlies foram draftar por necessidade, por causa da questão de Steven Adams, que os Grizzlies tiveram de trocar por questões de cap space, porque senão luxury tax, pagar multas, essas coisas todas, e eles tiveram que dispensar, não é dispensar, é lá está, trocar aquele contrato para lá está, a equipa não se fragilizar nestas vertentes mais financeiras. Aliás, eles depois fizeram aquela jogada com o Luke Kennard, não ativaram a opção dele e depois deram um contrato bem inferior à tal ano de opção que ele tinha. Mas sim, falaste do Zach Edey, que acho que vai tentar fazer o papel do Steven Adams, provavelmente, claro que não vai ser igual ao Steven Adams, obviamente, vai tentar, embora lá está, ele tem estrutura, força e tal, mas vai tentar fazer aquele trabalho do Steven Adams, mas também não estamos a exigir para ser igual ou perto disso, do Steven Adams. Aliás, Steven Adams, que vamos ver como é que vai ser o regresso dele nos Rockets, porque ele teve uma lesão algo grave e vamos ver como é que vai ser a recuperação dele, mas pronto, ele nos Rockets vai ser o suplente, vai estar atrás do Sengun, claro que é a grande estrela da equipa. Mas sim, vamos ver aí os Grizzlies como é que vão carburar, o próprio Marcus Smart, que acho que pode ser titular, mas é como tu dizes, se calhar pode passar para o banco, fazer ali um papel de six-man, mas está, é uma equipa realmente que muita gente está curiosa e volto a repetir, a última vez que eles foram competitivos, o Oeste já era forte,
mas agora passando a época passada, mais esta com o off-season que tivemos, já fica mais. Os Grizzlies são um exemplo ótimo também de porque é que eu escolhi os Indiana Pacers. Que é, tu estava a correr muito bem, mas de repente estava qualquer coisa e veio por aí abaixo. Os Grizzlies neste momento há curiosidade, mas eles são uma incógnita completa. Sim, Os três jogadores que se fala mais, que estamos a falar aqui, o Morant, o Jackson e o Marcus Smart, também podem dar ali o flip e passam-se e cá está, são mais estrelas fora do que dentro do campo. Está muita curiosidade, acho que eles têm muito trabalho para o treinador para esta época e acho que para estas próximas épocas, que é conseguir fazer o balanço de meter os rookies a jogar a valer alguma coisa, salvo seja, claro, e dar ao Morant, porque o Morant tem aspiração, que já conseguiu nos playoffs, tem aspirações de chegar mais longe, mais depressa. E tem que fazer jogar tudo, que é para o Morant não dizer se calhar vou para o outro lado, que aqui não consigo ganhar. Um bocado tiros no pé dele próprio, de tudo o que foi acontecendo, mas é um bocadinho. São mesmo uma incógnita e por isso é que eu escolhi. Representa também porque é que eu escolhi os Indiana Pacers de ser alguma coisa poder correr mal, uma lesão, mandar tudo abaixo, ou 30 mil lesões, como tiveram os Grizzlies. Rafael, acho de mau gosto tu dizeste tiro no pé quando referes ao Ja Morant. Desculpa lá. Eu disse isso e não me apercebi logo. Só me apercebi depois. Sou honesto. Mas pensei que tivesse passado, mas não passou. Ok. Sim, só mais uma questão. Atenção, nós estamos a falar da época passada, mas a época passada, ok, mas eu sinceramente não acho que foi uma época imagina, desperdício total, ou seja, nada aproveitou-se. Porque até vimos ali jovens jogadores, Gigi Jackson, que foi rookie, até teve nas All Teams de rookie. O Vince Williams, que foi uma das boas surpresas. E é verdade, atenção, esta malta, ainda por cima, ao que parece, estão lesionados e vão falhar ali o arranque da liga. Mas são malta ali a vir do banco, podem mostrar coisas engraçadas, porque eles na época passada mostraram ali algumas coisas e lá está, são jovens jogadores que até podem, nesta época, dar um salto até interessante e ser bons role players a vir do banco. Aliás, gostei. Claro que há ali alguns ajustes a melhorar, principalmente o Gigi Jackson, não só olhar para o sexto, por exemplo, mas é uma equipa realmente engraçada de acompanhar, mas é um bocado como o Rafael diz, basta mais um caso já Morant, pá, a questão das lesões outra vez vir à baila, para outra vez a equipa afundar outra vez lá para baixo e ficar fora dos lugares do play-in. E lá está, a malta pode dizer, mas quando estavam todos saudáveis estava em segundo lugar na Conferência Oeste, sim, mas a Conferência Oeste há uns anos não é agora. Aliás, que eu digo aos Sacramento Kings, por exemplo, estava em terceiro lugar e depois no ano passado levaram aquela coisa de não tivemos nenhum upgrade e agora caímos para as zonas do play. Por isso é isto. O Oeste tem-se que apanhar o comboio, que é para não, senão com os riscos de cair fora, porque há equipas, como já falámos há pouco, nos Rockets, que já no ano passado espreitavam, e este ano, se calhar, com o salto de algumas estrelas, jovens estrelas que eles têm ali, com algum potencial, ou até bastante potencial, lá está, podem correr o risco de cair fora. E é uma conferência que realmente só há 3 equipas, a meu ver, que não têm grandes possibilidades de ir ao play-in, e lá está, são 12 em 10 lugares, e 2 vão ter que cair fora. Por isso, vamos ver se não é os Memphis Grizzlies. E agora passando para ti, Rafa, qual é a tua equipa do Oeste que tens maior curiosidade para ver? Eu, sem querer, escolhi os dois finalistas de conferência que perderam. Neste caso, escolhi tenho curiosidade em ver como reage e depois as trocas, principalmente os Minnesota Timberwolves, que claramente escolheram um caminho ao trocarem o Karl Anthony Towns para Nova York e também abriram aqui caminho porque aquele contrato do Karl Anthony Towns que eu sempre disse que era péssimo, agora é meu, portanto não é péssimo. Era um contrato que era péssimo e lhes tirava aqui muita mobilidade. E tinham o Naz Reid, o contrato do Naz Reid não vai ser igual, ele não vai ficar pelos 14 milhões. O Rudy Gobert também, o contrato também está para renovar, e o Randall também é uma incógnita, não se sabe se renova ou não. Portanto, eu acho que esta troca entre os Knicks e os Timberwolves foi um bocadinho... Vamos ver aqui, a pensar muito no cap também, porque eu não sei como é que um Julius Randle, que queria tanta bola nos Knicks, vai dar com um Anthony Edwards
nos Timberwolves. Não sei como é que isso vai correr bem. Acho que o DiVincenzo para eles é uma adição enormíssima, que vai dar aquele spacing enorme que é para o Anthony Edwards entrar ali para dentro. E pá, acho que curioso como é que eles reagem a terem perdido na final de conferência. E foram os Timberwolves não eram assim tão bons, ou pensava-se nisso há já há alguns anos. Faziam uma gracinha aqui de vez em quando, pá, mas se calhar desde o Kevin Garnett não eram assim uma equipa que se pensava que podia chegar às finais da conferência, às finais da NBA, que tiveram lá o ano passado a lutar com os Mavericks. Então eu acho que há aqui muita coisa que eles podem fazer, e esta troca deles, como eu estava a dizer, a flexibilidade para no futuro, porque eu não acredito que eles consigam renovar, que eles vão renovar com o Randall. Não sei se o Randall é a peça para renovar, para continuar no futuro naquela equipa. DiVincenzo vai ficar com aquele contrato de role player brutal que ele tem, já falámos aqui também, e o Gobert acho que vai ficar a peça-chave para ser o center durante mais alguns anos. Portanto, acho que lhes vai dar aqui flexibilidade. E é interessante ver o que é que eles vão fazer também com isso, se conseguem manter aquele nível de competitividade, se Anthony Edwards continua a melhorar, que aquele homem é uma besta. Adoro ver só o Anthony Edwards. Para mim, via só o Anthony Edwards a jogar, também não era mau. Mas acho que curioso como é que numa conferência oeste que tem equipas que pronto, já se sabe o que é que se esperar delas, como estávamos a dizer, e com a luta toda que há, onde é que os Timberwolves se posicionam neste ano com esta nova troca, que é este novo formato, que eles vão jogar de forma diferente, porque o Randall é um jogador diferente e faz com que mude. Não sei como é que vai ali ser a mistura entre os dois. Vai ser é interessante. E Timberwolves é uma equipa do Oeste, sempre me puxou um bocadinho também, portanto também tenho interesse em vê-los assim, se funcionam bem. É mesmo a minha grande questão aqui no Oeste. Exato, lá está, como estavas a querer dizer, o Randall, que veio ocupar o lugar do Karl Anthony Towns, mesmo que joguem na mesma posição, são jogadores É muito diferente. Sim. E atenção, principalmente do lado ofensivo, não é? Em que Sim. o Randall é, como se diz, martela mais a bola, que é estar ali a driblar e fazer lá os seus ISO moves, não é? Como tu dizes, prende um bocado mais a bola. O Cat viu-se em melhoria no sentido de, ok, tem aquele papel mais catch and shoot, mais de dar spacing, sou uma maior ameaça de triplo e facilita mais o jogo. Lá está, ao Mike Conley para organizar, o próprio Anthony Edwards e o próprio Gobert está ali Sim. pintado. Ou seja, e agora com o Randall, vamos ver o trabalho do treinador Chris Finch, como é que vai ajustar ali a nível ofensivo, não é? Da coisa. Eu acho que é um bocado com devidas diferenças, porque são jogadores, um é muito melhor que o outro, nada contra, mas o Randall estava numa situação parecida há uns anos em Nova York com Randall e o RJ Barrett, jogadores muito mais de interior, os dois. Sim. Vai para Minnesota, o Anthony Edwards é mais jogador, não estou a compará-los em termos de qualidade, e mesmo a lançar é mais confiável que o Barrett, mas é um jogador também que procura muito o interior. Eu acho que fica numa situação ali mais parecida e não sei como é que vai dar aquela. Como é que vai dar? Não sei se é uma troca, isso que eu estou a dizer, não sei se é uma troca de trocarem pelo Randall para agora, mas ao pensar um bocadinho no futuro também de terem o cap para irem buscar um jogador que seja mais interessante para eles também. Sim, e realmente vai ser realmente curioso, mesmo, embora o próprio Randall no lado defensivo, eu acho que não vai haver assim grande dificuldade em ter o tal papel do Karl Anthony Towns no lado defensivo. Eu acho que aí, ainda por cima, o Randall é o jogador mais físico, se vamos a ver, aliás, tu sabes bem, não é? Sim. Ou seja, eu acho que ele consegue desempenhar bem isso. Aliás, estás a falar do Randall, que também durante a tua carreira jogou a poste, embora, como eu digo, ele aposte, defender a poste, não. Mas a 4, estás vendo o tal papel do Cat, como por exemplo na defesa que fez contra o Jokic e nos playoffs, no contexto geral, acho que o Randall vai conseguir se ambientar, vamos dizer assim, ou estar ali a ocupar, digamos assim, esse papel. Agora, o lado ofensivo é realmente onde existe as nossas maiores dúvidas. Como é que vai ser ali? Mas pronto, o move do Randall pelo Karl Anthony Towns foi muito pelo lado financeiro, como já falaste, aquele ponto, o Karl Anthony Towns é o Supermax, que é o dos maiores da NBA, que está a 35% do cap. Lá está, como diz o nome, é mesmo Supermax. E realmente os Timberwolves que estão a atravessar problemas na questão, como disse há pouco, dos Grizzlies que estavam-se a afastar da Luxury Tax, os Timberwolves estão
estou dentro, porque tinha o contrato com o Anthony Towns, tinha o contrato do Rudy Gobert, que também é o Supermax dos tais 35%. O Anthony Edwards, que renovou no ano passado, e agora esse contrato da renovação vai entrar em vigor agora, que são 30%. Depois também tem o contrato do Conley, que renovou, mas o Conley, pronto, houve ali uma redução, que é normal, derivada à idade. E depois também renovaram com o Jaden McDaniels, o que faz com que a equipa esteja ali... Também não é pouco. Exato, está ali complicado, digamos assim. E depois, para além disso, tem a questão da gerência, ou do dono, que está ali uma novela, lá o dono, o Taylor, com os novos, ou supostamente novos proprietários, que um deles é o Rodrigues, que é a antiga estrela do beisebol, da MLB, e mais o sócio dele, como já me esqueci o nome, mas é uma confusão e pá, e pronto, e vamos ver, porque isto aí até já se fala que está a chegar a um ponto de tribunais, porque isto tem a ver com datas, pagamentos, validades, burocracias realmente muito complicadas em que nós não podemos dar aqui a dar porque está realmente uma confusão. E até a própria NBA está-se a afastar um bocadinho do assunto, que é tipo, isto é um caso interno, não se querem envolver muito com isso, resolvam-se e depois digam-nos qualquer Resolvam, coisa. por favor. Resolvam, por Exato. favor. Exatamente isso. Mas pronto, vai ser engraçado ver os Timberwolves, embora eu acho que a época rolar vão safar-se bem, não vão estar naquela zona dos aflitos, mas depois nos playoffs a conversa, nós já sabemos bem, a conversa é outra. Mas é isso, é muito simples, é honesto. Tu entras ali numa série mais negativa e ficas na zona dos aflitos. É muito fácil isso acontecer. Sim. E As claro, equipas têm que ter ali o cuidado. e uma Exato. lesão, espero, lá está, e bate aqui na minha mesa de madeira, mas tipo, tudo pode, lá está, estamos a falar aqui, como por exemplo, os Nuggets ficarem sem o Jokic, é quase, Deus. é quase isso. Mas isso, lá está, como digo, lesões, afetar nas equipas, não há hipótese, e infelizmente fazem parte do jogo, e de uma época da NBA, essa questão. Agora, passando para a minha equipa, falaste há pouco dela, na questão dos Dallas Mavericks, que tivemos então a contratação mais sonante, Klay Thompson, não é? Que tivemos assim, a separação dos Splash Brothers, não é? Os irmãos, lá está, dos triplos, ele e o Stephen Curry, e ele foi então para Dallas, que pronto, ao que parece, queria mudar de ares, mesmo mudança de ares, que até falava-se muito ele ir para os Lakers, que é o mesmo estado de São Francisco, na Califórnia, e ele realmente quis mudar de ares também, ok, também temos de ser sinceros, foi muita questão do Texas, que a nível de impostos no Texas é fixe, é uma coisa muito fixe, lá no Texas, mas lá está, o nível de impostos é muito, muito baixo. Mas ele veio aqui para os Dallas Mavericks, também um bocado puxado pelo Kyrie Irving, ao que parece foi o que teve ali conversas com ele para realmente trazê-lo para a equipa dos Mavericks. E sim, vamos ter aquele trio, Doncic, Kyrie, Klay, que para fechar jogos vai dar muitas dores de cabeça a quem estiver do outro lado a defender, não é? Isso não há dúvidas nenhumas, e para além disso, se no canto o PJ Washington tiver a mão quente, também pode ser outra dor de cabeça, zita, mas temos essa grande curiosidade, mas eu acho, isto pode parecer um hot take, eu acho que esta não foi a contratação que vai ser determinante nesta próxima época. Que isto é em nível de previsões isso. Eu acho que vai ser o Najee Marshall, que é uma daquelas contratações muito debaixo do radar. Que eu acho que a nível de valor, o Najee Marshall vai ser mais importante que o Klay. Nível de valor e até pelo contexto que vieram. O Klay Thompson veio para os Dallas Mavericks, uma sign and trade em que até os próprios Dallas Mavericks tiveram de dar piques na ronda, e o contrato de Josh Green teve que ir para os Charlotte Hornets, porque os Dallas não tinham cap space, basicamente, e tinham que, para acolher aquele contrato, tiveram que, lá está, tirar outro fora e tiveram que chamar outra equipa, que foi o Charlotte Hornets. Aliás, o Charlotte Hornets esta off-season foi tipo... Sempre. Aliás, tu sabes bem disso, Rafa. Sim, troquem, os Charlotte Hornets ajudam. Mas tivemos isso, ou seja, os Dallas tiveram que dar coisas para ter o Klay Thompson. O Najee Marshall tiveram que usar uma exception, que foi graças, porquê? Porque eles conseguiram livrar-se do contrato do Tim Hardaway e também perderam Derek Jones Jr. para os Clippers. E basicamente isso foi o Najee Marshall foi
um plano B tão bem, porque realmente eles perderam o Derrick Jones Jr. e eles foram logo, pumba, ou seja, já estavam lá com aquilo na manga. E eu digo isto porquê? Porque acho que o Najee Marshall é um jogador que está a crescer na NBA. E ele nos Pelicans gostei muito no final da fase regular que ele teve e nos playoffs, que apesar da equipa perdeu 4-0, é um jogador que está a crescer e eu estou a ver ali coisas engraçadas nele. É verdade que não mostrou muito, porque pronto, nos Pelicans tinha ali muitos jogadores na posição dele, principalmente o Ingram, por exemplo, e eu acho que aqui em Dallas ele vai ser uma boa peça de equilíbrio do lado ofensivo e defensivo. Do lado ofensivo acho que é um jogador, por exemplo, comparado com o Derrick Jones Jr., que é o substituto dele, vamos dizer assim, ele ofensivamente acho melhor, all around, digamos assim, ou seja, faz mais coisas, que o Derrick Jones Jr. era uma peça ali no cantinho para tirar triplos e bola na mão só para afundar em transições rápidas, pega lá Derrick Jones Jr. e afunda. Pronto, era isso. O Najee Marshall faz mais coisas a nível ofensivo. Defensivamente, claro que são jogadores um bocado diferentes. O Najee Marshall é diferente, é mais físico para extremos mais fortes, consegue suportar, vamos dizer assim, defender melhor num contra um. O Derrick Jones Jr. já é mais atlético, ágil, mais reação, é diferente. E aí eu não vou dizer quem é o melhor, porque acho que há pós e contas para cada um dos lados. Mas eu digo isto porquê? Porque eu acho que com aquele trio que volta a tocar, Kyrie, Luka e Clay, eu tenho ali algumas questões do lado defensivo, um bocado de pé atrás, sinceramente, em que o Jason Kidd, treinador que nós sabemos como é que é, e muito conservador no lado defensivo, não é? Eu acho que ele vai chegar a um ponto e vai pôr o Clay como six man. Um pouco como foi nos Warriors, por exemplo. Houve uma fase que o Clay jogou a suplente dos Warriors, que até apostou no Polzinski, rookie, titular. E eu acho que isso pode acontecer aqui em Dallas. Atenção, acho que o Clay vai arrancar a época como titular. Eu acho que é se as coisas não resultarem bem no lado defensivo e o Jason Kidd procurar o tal equilíbrio, digamos assim, a tal balança, ataque-defesa ficar mais ajustada, eu acho que ele vai apostar no Najee Marshall, vai começar a dar mais minutos e se a coisa resultar, até pode agarrar a titularidade e ser uma peça bastante importante. Como eu digo, gosto dele, é um jogador que está a crescer bem na NBA, posso estar a depositar muitas esperanças, ok, mas acho que é ali um bom ponto de equilíbrio, porque nós já sabemos que o Luka, defensivamente, pronto, não é? É um talento espetacular no ataque, dos melhores da NBA, isso não é inegável, mas do lado defensivo já vimos que, ok, ele é, aliás, vimos especialmente nas finais que é um alvo um bocado na testa, e o Kyrie, que até é esforçado e portou-se bem nas playoffs, de modo geral, mas pronto, não é um defensor tipo espetacular como o Caruso, como o Derek White, como o Jrue Holiday, como o Jalen Suggs e por aí fora, esses defensores todos bons do perímetro. E por isso acho que eles precisam dali de um jogador desse tipo, lá está, de defensor de ponto de ataque da equipa adversária, coisa que o Derrick Jones Jr. era, o PJ Washington também, de certo modo é, mas o PJ Washington já não acho assim tão bom nesse papel, e eu acho que o Najee Marshall é melhor. E o Clay, que, atenção, era dos melhores defensores da NBA, não é? A nível de perímetro, da tal Golden Era dos Golden State Warriors, com o Kevin Durant isso, mas agora já vimos que não dá. Atenção, é um lançador que realmente, pá, não podemos deixá-lo, é wide open, ou seja, aberto, não podemos deixar, porque, meu Deus, ainda continua a ter um lançamento, mas há outras questões aí e que realmente acho que o Jason Key vai fazer um equilíbrio e eu estou para ver esta época de Dallas. E atenção, também não é só por causa disso, ver a época de Derek Lively, que teve uma época super interessante de rookie, aliás, nos playoffs portou espetacularmente bem e até se calhar esta época vai continuar suplente, mas se calhar Gafford é melhor portar-te melhor, porque senão o teu lugar a titular pode estar em risco, porque aqui o rapaz Derek Lively está realmente a assumir uns patamares interessantes e pode ser uma máquina duplos, ou seja, de muitos pontos e muitos ressaltos. Mas sim, eu estou com hype nestes Dallas, que a meu ver, se correr tudo muito bem, acho que vai estar no pódio da Conferência Oeste, no final da época regular, e nos playoffs pode voltar a ir às finais. Pode perfeitamente ir voltar ali às finais, porque eles fizeram ali Gostei muito desta off-season deles. Lá está, conseguiram livrar de contratos que não interessava para nada, tipo Tim Hardaway. Tiveram a fazer uns upgrades na equipa, conseguiram resolver a questão da saída do Derrick Jones Jr., com o Najee Marshall, que até pode ser uma peça interessante e até melhor que o Derrick Jones Jr., a meu ver. Pelo menos a minha opinião é. Mas vamos ver como é que vai ser a questão de tudo junto e o desenrolar da própria época e até próprio ver o próprio Klay Thompson, que
Nós já vimos na época passada que houve ali momentos da época que quebrou ali um bocado, moralmente. Vamos ver como é que vai ser agora aqui em Dallas com os novos ares. Vai estar sem muito, se calhar, os holofotes, não sei o quê. Ele consiga portar-se relativamente bem nesta época 2024-2025. E com isto, então, fechamos aqui as equipas, as nossas equipas do, lá está, tanto o Oeste como o Oeste. Para fechar, menções honrosas, Philadelphia 76ers, que tivemos ali revolução, não é? Especialmente à cabeça Paul George, que veio para a equipa e vamos ver como é que vai ser a época. E se finalmente vão às finais da Conferência do Oeste, na questão dos playoffs. Depois temos os Spurs, não é? Chris Paul em Banyama e aquela malta jovem, o resto da malta jovem, se dá um salto, o Vassell, Jeremy Sohan. Os OKC Thunder, que fizeram uma belíssima off-season, que levaram Isaiah Joe, Aaron Wiggins, foram buscar o Caruso, foram buscar o Hartenstein e está num hype tremendo o OKC Thunder. Muita gente, aliás, já metem como candidatos ao título. Muita gente. Para mim, a final de Conferência Oeste, até alguém agarrar nisto, é o KC com Dallas. Não há nada aqui, eles vão os dois ao final de conferência, a não ser que alguém rebente ali com coisas. Mas eles são os dois, para mim, os candidatos maiores no Oeste. Yeah. Eu acredito neles ambos, todos os outros clubes, e vai os meus Warriors à final. É o que eu acredito. Tem que ser uma onda tipo como os Memphis Grizzlies. Mas é para acreditar todas. É tudo o que nós temos. É isso. É o que eu acredito. É que vai haver uma lesão, uma Covid de jogadores do Oeste e só os Warriors. E com este desejo maldoso do Bruno, vamos pedir aqui deste episódio e agradecer à malta que viu-nos, tanto lá está no canal, lá está nas plataformas de vídeo e de áudio do Vamos Falar de Fumo, como também na Bola TV. E como disse no início, isto é um espaço semanal, por isso para a semana estamos de regresso para falar mais aqui das coisas da NBA, que é a maior liga do mundo do basquetebol. Até para a semana, malta. Tchauzão.